Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e eu estou muito animado porque eu sempre gosto muito de falar sobre o Rio de Janeiro, para falar sobre a nossa cidade. A nossa cidade ela tem muitos pontos turísticos que são verdadeiros presentes da natureza. A natureza foi muito generosa com o Rio de Janeiro. E muitos desses pontos turísticos, desses nossos cartões postais, estão associados ao nosso relevo, certo? Às nossas rochas, aos nossos morros, que junto ali do mar e das belas praias constroem aí paisagens de cair o queixo de qualquer um. Então a gente vai falar um pouco sobre o relevo do Rio de Janeiro. Bom, primeiro e antes de mais nada, eu vou levar vocês no quadro para poder mostrar, e localizar a nossa cidade. Temos aqui um planisfério físico, o mundo inteiro aqui representado, planificado. Olha o Brasil, aqui o nosso país, mais ou menos por aqui, ó, nós temos ele, aqui do lado, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele está aqui representado não num mapa, mas numa imagem de satélite, numa fotografia tirada por um satélite de lá do espaço. Daí, percebam que a gente tem aqui no nosso, aqui, ó, que a gente consegue ver o contorno da cidade do Rio de Janeiro, aqui, a Ilha do Governador. A gente vê aqui, ó, Niterói, um pedacinho de Niterói, Paquetá, por aqui, as praias. Mas uma coisa que me chama muita atenção vai ser essa diferença dos altos e baixos. Esses tons de cinza aqui mostram pra gente que tem muito concreto e asfalto, muita construção. Já essas partes verdes são mata. E é muito importante a gente conservar essas áreas de mata e de vegetação. E notem que elas ficam nas partes mais altas da cidade. Então são nos nossos maciços, e a gente já vai falar deles. E ali, um pouquinho afastado dos maciços, nós temos aqui algumas outras serras e morros importantes. Então, o Rio de Janeiro ele é uma cidade espremida entre o mar e os morros que tornam essa cidade tão bela, certo? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como se forma esse relevo do Rio de Janeiro. O relevo do Rio de Janeiro, ele é fruto de muitos processos diferentes. O que hoje são esses morros ali mais baixos, mais desgastados, mais arredondados, eles já foram aí montanhas há muitos milhões de anos. Da época que as placas tectônicas onde está o Brasil e da placa tectônica onde está o Brasil e da placa tectônica onde está a África se chocavam e causaram soerguimento que formaram grandes montanhas. Daí elas se separam, nessa separação acontecem algumas falhas, algumas quebras, e depois centenas de milhares de anos de desgaste foram modelando esse relevo. Mas nem só a natureza construiu as formas da nossa cidade. O ser humano, ele também tem uma participação importante nesse processo. E eu tenho uma imagem para mostrar isso. Nessa imagem eu tenho um pedacinho ali do centro do Rio de Janeiro. E essa linha amarela mostra como era o litoral do Rio de Janeiro e o que ele se tornou. Então notem que o ser humano ele foi esticando a cidade em direção ao mar através de aterros, certo? E uma série de morros que tinha ali pelo centro, eles foram desmanchados, eles foram arrasados, para facilitar a ocupação, facilitar a circulação. E muito desse material foi usado para construir esses aterros. Voltando aqui para mim, eu separei também para vocês uma fotografia antiga que é até difícil de acreditar, que nós tínhamos dunas de areia que circulavam pela cidade, que são grandes quantidades de areia que parecem até um morro, mas que são levadas pelo vento e de um dia para o outro podem estar em lugares diferentes. Já pensou hoje em dia, quer ver? Bota a imagem na tela. Ali entre Copacabana e Ipanema a gente tem uma duna de areia circulando. Imagina o transtorno. Também olhem como era bem menos ocupado. Agora, voltando aqui para mim, eu vou apresentar para vocês uma série de imagens para a gente analisar e admirar o relevo da nossa cidade. Então a primeira que eu vou mostrar é essa daqui, que a gente tem os contornos do Rio de Janeiro. Então percebam que a gente tem aqui duas importantes baías. As baías são essas entradas de água que vão em direção ao continente. Então a gente tem a Baía de Guanabara, que tem uma entrada bem apertadinha ali entre o Rio e Niterói, onde a gente tem até a ponte Rio-Niterói, e a gente tem ali a Baía de Sepitiba,
tem essa faixa de areia ali bem bonita, né, que forma a Restinga de Marambaia. A gente tem ali, né, uma grande extensão de praias, depois a gente tem uma pontinha ali, que é o Pontal, no Recreio, depois uma grande extensão de areia, que vai formar as praias do Recreio, da Barra da Tijuca, Zona Sul, mas a gente vai falar sobre isso já já. Em seguida, eu tenho uma outra imagem para a gente analisar, que é essa daqui, ó, das ilhas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é cheio de ilhas e muitas delas são belíssimas. Então a gente tem a Ilha das Palmas, ali perto do Recreio. Nós temos a Ilha da Gigoia, que fica na Barra da Tijuca. E Barra, na verdade, é um conjunto de sedimentos que pode ficar numa lagoa, numa saída de rio. Então por isso que é esse nome Barra da Tijuca. E lá a gente tem uma ilha, a Ilha da Gigoia. A gente tem as Cagarras ali na direção da Zona Sul, a Ilha do Fundão, onde fica o FRJ, a gente tem a Ilha do Governador, a gente tem Paquetá, né, e por aí vai. Em seguida, eu vou mostrar para vocês as baixadas do Rio de Janeiro. Sim, nós temos algumas baixadas, que são as áreas mais baixas da cidade e, por consequência, são as áreas mais ocupadas. Então a gente tem ali, ó, por volta ali, perto ali de Guaratiba, Sepitiba, a gente tem uma área ali de baixada. A gente tem uma que vai pegar ali desde da Taquara, né, ali no meio entre os dois maciços, né? Desde ali da Taquara, Jacarepaguá, até a Barra e o Recreio, que são áreas assim bem baixas, e ali na Zona Norte, né, até a Ilha do Governador, a gente vai ter uma grande área de baixadas, que são as áreas mais ocupadas da cidade. Em seguida, já que a gente falou das partes baixas, a gente fala das partes altas também. E a gente tem os 3 grandes maciços da cidade do Rio de Janeiro, que são o maciço da Pedra Branca, que fica na zona oeste da cidade. Então, a norte do maciço da Pedra Branca, por exemplo, a gente tem bairros como Bangu, Campo Grande, que vão ficar nesse vale entre o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó-Mendanha, né? Parte do maciço do Jericinó fica aqui no município do Rio, e outra parte fica em municípios da Baixada Fluminense. Então, nesse vale entre 2 maciços, a gente tem uma série de bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, certo? E ali o maciço da Tijuca, né? O maciço da Tijuca, ele é uma formação que tem uma importância muito grande no nosso dia a dia. Além da mata, né, que ele tem, assim como os outros maciços, esse maciço ele serve para a formação, né, das zonas do Rio de Janeiro. E eu vou explicar isso para vocês já já. Mas antes, a gente tem que levar em consideração que o relevo ele aumenta o risco de deslizamento. Quanto mais inclinado o relevo, maiores as chances da gente ter um deslizamento quando o solo fica encharcado após a chuva. Principalmente se a gente não tiver uma boa mata para segurar esse solo. Então notem como são justamente as partes mais altas que têm os maiores riscos de deslizamento. Acompanhe ali pela legenda, são as partes em vermelho, né? As partes em amarelo são baixo risco e as partes em verde é onde o risco é baixo, onde a suscetibilidade a deslizamentos é baixa, certo? Então são as partes mais, inclusive as partes mais ocupadas da cidade. Bom, aqui a gente tem um destaque para o maciço da Tijuca. Então, voltando aqui para mim, eu quero mostrar para vocês no mapa do quadro. Então, vamos lá, só para a gente recordar. Maciço da Pedra Branca, Jericinó-Mendanha e o maciço da Tijuca. O maciço da Tijuca, ele vai mostrar para a gente as zonas da cidade. Por quê? A norte do maciço da Tijuca, a gente tem a zona norte. A sul do maciço da Tijuca, a zona sul. A oeste do maciço da Tijuca, a zona oeste. E a leste, o centro do Rio. Então, por exemplo, a oeste, Taquara, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Bangu, Campo Grande, Realengo, Magalhães Bastos, Santa Cruz, né? E a norte a gente tem Madureira, Penha, Cascadura, Vaz Lobo, né? E aqui no centro, né, os bairros também que formam o centro do Rio de Janeiro, Centro, Gamboa, Saúde, por aí vai. Então, notem aí na imagem que vai projetar agora para vocês no quadro, que o maciço da Tijuca ele tem alguns picos muito importantes, como o Pico da Tijuca, a gente tem o Rio Maracanã, que passa bem no meião dele, entre ali o maciço da Tijuca e a Serra da Carioca,
E a gente vai ter ali na Zona Norte, né, que também é formada por Tijuca, Maracanã, a gente vai ter alguns morros assim mais isolados, ali um pouquinho mais afastados. Então a gente tem ali a Lagoa da Tijuca, que eu marquei, a Barra da Tijuca, né, que ficam no bairro na Barra da Tijuca, e ali a gente tem uma série de morros e serras na zona sul do Rio de Janeiro, ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso que parece um clipe de papel é o Jockey Club. Bom, aqui eu tenho algumas imagens, né, como o Pão de Açúcar, o Pico da Tijuca, e ali, ó, o Pão de Açúcar, ali também mostrado naquela outra imagem, assim como a Pedra do Leme e a Pedra do Arpoador. Notem que entre uma e outra se forma um arco de relevos, né, onde a gente tem ali uma série de morrinhos que formam um arquinho ali em volta da praia. Bom, lembra que eu falei para vocês que o Maciço da Tijuca divide a cidade nas zonas? Então a gente tem ali, ó, a sul do Maciço da Tijuca, a zona sul em azulzinho, a leste, o centro em verde, a norte do Maciço da Tijuca, a zona norte em vermelho e em amarelo, tomando a maior parte da cidade, nossa queridíssima zona oeste. Beleza? Então vamos seguindo. Maciço da Pedra Branca, onde nós temos dois irmãos, né, não confundir com os dois irmãos da Zona Sul, e onde nós temos o Açude do Camorim, né, que fica no Camorim, que é um importante reservatório de água. Olha que coisa mais linda, isso tudo coberto de mata, né, pessoal? Imagina aí a quantidade de vida animal, de vida vegetal, que seria tão importante a gente conservar. Bom, em seguida a gente tem algumas serras na Zona Oeste, né, que ficam aí um pouquinho afastadas já do Maciço da Pedra Branca, como a Serra de Inhoaíba, a Serra de Paciência e a Serra do Lameirão, beleza? Indo adiante, a gente tem aqui, ó, o Jericinó Mendanha. E o Jericinó Mendanha, ele também é muito importante porque ali na parte sul dele a gente tem muita prática de agricultura, né? Plantação de alimentos importantes para a gente aí por volta desse maciço. E ali dá para ver, né, aqui tem eu aproximei um pouquinho, e dá para ver assim algumas, né, pela imagem de satélite, algumas partes assim mais quadradinhas que tem todo um jeito de plantações. Bom, aqui aquelas serras da Zona Norte que eu mostrei para vocês, a Serra da Misericórdia, a gente tem o Morro da Serrinha, ali em Madureira, e a gente tem um grande rochedo que tem o Santuário da Penha, que é uma igreja belíssima, né? Então, isso aí é a Zona Norte do Rio de Janeiro, ó, dá para ver ali o Engenhão também, detalhado. Bom, e eu trouxe para vocês alguns mapas de transporte. Esse é o do BRT. E notem que os maciços da cidade estão representados aí. E percebam como as linhas do BRT, elas não são bobas nem nada, elas vão seguir por entre os maciços, nas partes baixas da cidade. Assim como acontece com os trens. Essas bolinhas azuis são as estações de trem. Então notem também, né, como elas vão entre o relevo, nas partes mais baixas e também mais ocupadas da cidade. Essa linha mais comprida, que vai da central do Brasil, lá no centro, até o finalzinho da Zona Oeste em Santa Cruz, é o ramal Santa Cruz. Então notem que boa parte dele fica entre o Maciço da Pedra Branca e o Jericinó Mendanha. Voltando para mim, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa interessante que eu vou ter que mostrar no quadro. Então vem aqui comigo. Bom, notem que o Maciço da Pedra Branca, ele encontra aqui, ó, ele chega pertinho do Maciço da Tijuca, e que o do Jericinó também não fica tão longe. Imagina se a gente tivesse como ligar esses maciços através de corredores ecológicos, de áreas protegidas, para que as espécies animais pudessem passar de um para o outro, né? E aí teriam mais espaço, poderiam se reproduzir, gerar mais descendentes, mais bichinhos aí, e também levar sementes de um lugar para o outro. Como isso não enriqueceria a cidade? Preservar essas matas é importantíssimo. E chegando ao finalzinho dessa aula, eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá! Qual maciço carioca serve como referência para determinar a divisão do município em zonas norte, sul, oeste e centro? Eu falei, hein? Se liga! A. Maciço da Tijuca. B. Maciço da Pedra Branca. C. Maciço do Jericinó.
Acertou quem disse Maciço da Tijuca, voltando para mim. A norte do Maciço da Tijuca, Zona Norte. A sul do Maciço da Tijuca, Zona Sul. A oeste do Maciço da Tijuca, Zona Oeste. E a leste, o centro do Rio. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.